tá? O meu notebook, ele tá com Covid-19, então tem hora que funciona, tem hora que não funciona. Então, às vezes, aí no meio, minha imagem some, mas por enquanto eu tô aí, tá? Vocês estão vendo também que eu vou compartilhar uma tela com vocês aqui, ó, tá? A gente vai trabalhar com slide lá em artes, porque, lá em literatura, para acompanhar o conteúdo de vocês aí, que é simbolismo, né? Escolas simbolistas, né? Dá oi lá, ó, Cecília. Oi. Vem mais pra cá, senão eles não te vê. Aqui, filho, onde a mamãe tá, aqui, ó. Vem cá. Ergue a cabeça. Não é pra você deitar, não. Que coisa linda. Lá, ó. Dá oi, dá oi. Vai lá, pra sua mãe trabalhar. Vou levar o celular da mamãe, depois a mamãe retorna quem ligou. Não, vocês ficam vindo aqui. Pode levar. Tá? Não, eu vou deixar aqui que ligar de novo, você atende. A mãe não pode atender, a mãe tá dando aula, pode levar. Tá bom? Ok, galera. Então, nosso primeiro conteúdo de literatura lá é simbolismo. Entrou mais alguém aí, foi a Bruna, né? Foi a Bruna. Isso, beleza. Oi? Tem alguém no meu portão? Peraí que a mamãe vai lá. Gente, só um minutinho, chegou gente aqui. Vou dar um tempinho enquanto entra os outros, tá? Tá, prof. Eu vou fechar meu microfone aqui. Salve, tropa. E aí, galera, alguém manda a foto das páginas aí que não vai coisar agora aí, que eu tô sem minha apostila aqui em casa. Meu Deus, Johnny, o que tu faz com essas suas Minha apostilas? apostila tá lá na loja. Ave Maria! Eu preguiça de tomar banho e ir lá pra loja. Ah, parabéns pela preguiça. Olha o Daniel querendo entrar. Preguiça, velho. Pra dar puta pra desativar meu microfone. Ô, Johnny, tá gravando, faz favor. Tá gravando, tá? Tá gravando, daqui a pouco. Ô, Alisson! Deixa ele desativar aí. O boy chato. O Urso vai dormir doido. Olha, gente, te mandei até a página 11. Beleza, tô já. O Daniel chato Professora, fica bloqueando meu telefone, professora. entrou, né? Vamos não é lá, o Daniel, gente. não, é o Alisson, professor. É o Alisson. Tira ele, é o Alisson. É o Alisson? O Alisson Bora tá lá, desgraçado. gente. Então, literatura, Pai, escola desativar meu microfone, simbolista. Vamos lá, apostila de literatura na mão. Só eu falo, tá? Bloqueiem aí os microfoninhos de vocês. Escola simbolista. Vamos lá, literatura. Vamos lá. Quando a gente fala de simbolismo, então a gente fala
de imagens, tá? Então, a gente fala de um período em que a imagem visual era tão importante quanto a escrita. Então, a gente vai trabalhar simbolismo tanto na literatura quanto nas artes. Eu preparei aqui uns slidezinhos para vocês que fica mais legal do que a gente está lendo a apostila, tá? Vamos lá, então. Tá aí? Vocês estão vendo aí? Eu Sim, tô. sim. Beleza, então. Então, o simbolismo é uma escola literária, né? Assim como o renascentismo, como o barroco, tá? Que surgiu, então, o simbolismo especificamente surgiu no século XIX, na França, com reação ao realismo que a gente já vinha estudado ali atrás, né? Então, enquanto o realismo vinha cortar a questão dos sentimentos do romantismo, então entrou o realismo com a realidade em peso, né? Priorizando então o que realmente estava acontecendo. Veio então a Idade das Luzes, né? Então, agora a gente vai falar sobre o simbolismo, tá? Então, surgiu na França como reação ao realismo e, sobretudo, ao parnasianismo, que foi o que a gente fechou, então, no nosso primeiro bimestre. Essa escola caracterizou-se por apresentar uma visão subjetiva, simbólica e espiritual do mundo, tá? Então, características principais do simbolismo. Ela tem visão subjetiva, símbolos, simbólica e espiritual, tá? Então, ela não é tão realista quanto o realismo e nem tão expansiva como o parnasianismo, tá? A primeira obra simbolista tá aí, As Flores do Mal, tá? De Charles Baudelaire, né? Essa é a primeira obra, então, que foi marcada pelo simbolismo, tá? Lá na apostila de vocês têm Pierre Cecily lá, né? Uma obra bem interessante lá, A Morte e as Donzelas, que também foi uma das primeiras obras simbolistas, tá? Vamos lá. Simbolismo do Brasil. No Brasil, o simbolismo começou, então, em 1893, com a publicação de alguns livros. Missal, que era uma prosa, Os Broquéis, poesia, e ambos de Cruz e Souza. Os dois foram escritos, então, pelo artista Cruz e Souza. Diferente do que aconteceu na França, onde o simbolismo sobrepôs-se ao realismo e ao parnasianismo, assim como eu falei lá no início da explicação. Então, no Brasil, o simbolismo foi quase inteiramente abafado por esses movimentos, que tiveram muito prestígio entre as camadas cultas do país, né? A gente sabe que tanto o realismo, que trouxe, então, foco aí dos movimentos que aconteciam na época, daquilo que realmente vinha acontecendo, o parnasianismo se expandiu rapidamente, trazendo, então, uma nova visão de mundo, e quando surgiu o simbolismo, no começo, no Brasil, ele ficou meio apagado, só depois que ele foi tomando tamanho, tá? Então, aí são as primeiras obras simbolistas do Brasil, Missal, que é uma prosa, e Os Broquéis, poesia, né, do artista Cruz e Souza, tá? Todos os dois do artista Cruz e Souza. O movimento simbolista chegou ao 1922, tá? Que neutralizou todas as estéticas e traçou novos desafios rumo à literatura brasileira, né? Características desse período, tá? Então, as características principais aí, né, do simbolismo é a preocupação formal, que se revelou na busca de palavras de grande valor conotativo e ricas em sugestões sensoriais. O simbolismo não pretendia descrever a realidade, mas sugeri-la. Poesias carregadas de musicalidade. Poesia foi encarada como uma forma de evocação, sentimentos e emoções, né? Então, a poesia era vista como uma forma de retratar, de mostrar os sentimentos, as emoções, né? E tudo aquilo, então, que a população, a sociedade da época deixava ser mostrado, porque a gente sabe que nesses tempos, né, não eram igual hoje, né? Os sentimentos ficam mais nítidos, né? Até porque as pessoas se expõem muito mais, né? Então, quando a gente fala de sentimentos, emoções dessa época, ainda eram sentimentos e emoções bem recatados, tá?
Então, frequentes alusões, né, a elementos evocadores de rituais religiosos, né? Então, a religião começou a criar braços e não ser somente a religião católica, né, apostólica romana. Preferência por temas subjetivos que tratam da morte, do destino e de Deus, né? A gente percebe que, ó, nos outros períodos anteriores a gente não via isso aqui, esse questionamento aqui. Então, Deus era quem? Deus era aquele que foi criado para salvar os homens e Deus estava presente aonde? Na Igreja Católica Apostólica Romana. O Barroco deixou isso bem claro. E aí agora o que é? Vem o simbolismo dizer que não, peraí, nós vamos ver outros temas, né? Então, não é só esse. Vamos trabalhar, então, a morte, o destino, se as pessoas já nascem com esse destino, né, feito, ou se elas vão conquistando seu destino no determinado correr da sua vida. Então, isso que vinha questionar, tá? O enfoque da espiritualidade da mulher, olha só o tema aí, mulher, né, nessa época aí, ó, envolvendo num clima de sonho, onde predomina o vago, o impreciso e o etéreo, né, étereo. Aí os principais autores simbolistas brasileiros, tá? Cruz e Souza, que foi o marco, né, o maior de todos. Aí tem esse nome lindo aí, Alponsos Guimarães, tá? Escreve dessa forma mesmo o nome dele. Pedro Quiquerre. Olha lá, ó, a imagem, Cruz e Souza. Então, Cruz e Souza, né? Filho de ex-escravos, foi criado por um marechal e sua esposa como um filho que nunca tiveram, João da Cruz. Tá? João da Cruz. Gente, eu vou só voltar aqui um pouquinho, vou deixar vocês conversar um pouquinho, tá? Só para mim fechar o portão ali que eu recebi visita, tá? Só um minutinho aqui. Vou deixar vocês conversando um pouquinho enquanto isso, tá? Eu já volto. O Alisson vai te lascar. Tem que ter um retardado pra abrir o microfone primeiro, né? Não, porque se não for o Alisson... Vocês estão abrindo aí, então. É, primeiro, né, Alisson? Aí foi desativo vários, foda. Voltei. É porque eu recebi visita e mandei entrar lá para dentro, agora eles foram embora. Vamos lá, então. Voltando aqui pro nosso slide. Vamos lá. Agora não, Alice. Então, vamos lá. Cruz e Souza, onde a gente tinha parado, um pouquinho da história dele. Então, ele é filho de ex-escravos, foi criado por um marechal e sua esposa, como um filho que nunca tiveram. João da Cruz e Souza, 1861, nasceu, né? Em 1898 faleceu.
Estudou na escola da região, casou-se e teve 4 filhos. Infelizmente, 2 deles morreram e sua esposa enlouqueceu. Perseguido a vida inteira por ser negro, culminando com o fato de ter sido proibido de assumir o cargo de juiz, só por isso morre jovem de tuberculose, vítima de pobreza e de preconceito. Olha só a história dele, né? Deixou grandes escritos, viu? Uma das suas obsessões era a cor branca, como mostra a passagem a seguir. Ó formas alvas, brancas, formas claras, de luares, de neves, de neblinas. Ó formas vagas, fluídas, cristalinas, incenso dos turíbulos, das asas. Olha então, Alpinonços de Guimarães. Afonso Henrique da Costa Guimarães, nascido em 1870, falecido em 1921, teve uma juventude boêmia e dandy, mas abandonou-a pelo estudo da engenharia, que a abandonou pelo direito. Jornalista e magistrado, foi morar em Mariana, de onde raramente saiu até morrer. Seus versos tinham musicalidade e sutileza para a atmosfera religiosa que inspiravam, como mostra a passagem a seguir. O céu é todo trevas, o vento uiva, do relâmpago a cabeleira ruiva, vem açoitar o rosto meu, e a catedral ebúrnea do meu sonho afunda-se no caos do céu medonho, como um astro que já morreu. Lindo, né? Profundo. Pedro, Ah, pode falar. Pedro Culquerre era descendente de ingleses por parte do pai e engenheiro John Culquerre, superintendente da Bahia Gas Company Limited e da mestiça Alforria Baiana Salustiana do Sacramento de Lima. Portador de tuberculose pulmonar, faleceu durante uma traqueotomia, sem ter publicado nenhum livro, apesar de ter contribuído para alguns periódicos da Nova Cruzada e os Anais. Seus poemas foram recolhidos em 1970 por Auguste de Campos, que o considera um dos precursores da nossa modernidade. Também é chamado de o Gregório de Matos, daquele período da vida baiana. Nas artes plásticas, alguém tem alguma pergunta aí? Alguma pergunta, galera? Não? Artes plásticas, então, que são as pinturas em quadro, em telas, tá? Olha que linda essa pintura aí. Então, o simbolismo nas artes plásticas, tal como na poesia, apresentava forte misticismo e referências ao oculto. Procurava diminuir o hiato entre o mundo material e o espiritual. Ele tinha ligação entre o mundo material e espiritual. Então, os pintores deveriam expressar, através de imagens, esses temas, né, e essa visão de mundo, desenvolvidas pelos poetas e simbolistas. Na arte plástica, ele vinha destacar o quê? A ligação que ligava o elo material, aquilo que era vivido aqui na Terra, e o elo espiritual, aquilo que se sentia, que se acreditava. Olha só essa pintura aí, ó. Forte, né? Para esse fim, utilizavam-se principalmente as cores e linhas, entendidos como elementos extremamente expressivos que por si só poderiam representar ideias. Confiavam mais na simples sugestão de algo do que na sua forma explícita. Então, olha que interessante. As cores e linhas que a gente estudou, né, lá no primeiro bimestre, eles eram muito utilizados, então, no simbolismo, porque eles confiavam na expressão, né, nas sugestões, né. A pintura plástica para eles sugeria visibilidade, aquilo que eles viam e que para eles era o que realmente significava. Olha essa obra aí, que linda. Então é isso, gente. Vamos lá.
Eu sumi, né? Alguém tem alguma dúvida aí? Não. Professor, então Já dormiram? Pode falar. o simbolismo então seria como que eu posso descrever? Ele não seria um realismo, né? Não seria igual ao Não, realismo. não seria igual ao realismo. Ele veio depois do realismo para tentar. Deixa eu ver como você vai entender. Ele vinha trabalhar mais o lado espiritual, mas ele não buscava a religiosidade da Igreja Católica, entendeu? Ele vinha Entendi. dizendo que existia além da Igreja Católica, dessa religião que na época era a religião, existia ali um lado espiritual, né? Que as pessoas poderiam acreditar em outras coisas, né? Entendeu? Então Caso seria, por exemplo, ele não abrangeria o barroco, mas também não o realismo. Ele ficaria no meio termo. ficaria no meio termo, porque o barroco ele era extremamente religião, só que na teoria, né? Sim. Porque na prática mesmo, o que o barroco foi? Foi a mostra da exuberância da riqueza da Igreja Católica. Sim. Foi isso, né? A representação de todo o glamour, todo o respeito, toda Poder, né, no caso. dominação que a Igreja Católica tinha. Era isso o barroco, entendeu? A dominação que a Igreja Católica tinha sobre as outras religiões, né? Sobre as outras crenças, tá? Aí veio no renascentismo lá, na Renascença, veio a questão da Inquisição, lembra que a gente estudou? Sim. E aí veio a ideia das luzes, que foi quando as pessoas começaram a ver que aquilo não era correto, matar as pessoas porque elas tinham outras visões de mundo. E aí veio, então, o realismo para tentar dar uma apaziguada na situação, e então entrou o simbolismo que vinha falar, não, existem outras crenças, então a gente tem que estudar o que é material, o que é espiritual, né, e respeitar o que vem depois disso, entendeu? O simbolismo seria mais ou menos isso. Então, o simbolismo, ele foi, por exemplo, um movimento artístico que chegou para mudar totalmente a visão religiosa, sim. A visão, né? A visão religiosa, sim. Religiosa, Isso. As características principais dele aí, então, para vocês não esquecerem, subjetivismo, o misticismo, olha que interessante, religiosidade, misticismo, né? Então, sugestão em lugar de descrição, sugeria e não descrevia, tá? Pessimismo, alusões à cor branca, utilizava muito o branco, né? Porque para eles o branco representava a alma, tá? Nos seus textos, vocês vão ler vários textos aí nas atividades falando sobre isso. Musicalidade, né? E maiúsculas no meio dos versos, tá? Então vocês vão perceber letras maiúsculas aí no meio dos versos lá, tá? Então seriam essas as principais características aí, então, do simbolismo, certo? Como a gente fez uma análise de modo geral, a gente vai, então, tentar lá nas atividades. Nós vamos ler ali, eu gostaria que vocês me ajudassem, tá? Cada um lê um parágrafo, tá? Quando um terminar, o outro começa. Começa por você, Vitória. Antífona, na página 5. Tá. Ó formas alvas, brancas, formas claras, de luares, de neves, de neblinas. Ó formas vagas, fluídas, cristalinas, incensos dos turíbulos das aras. Continuar? Alguém mais lê? Arthur? Pode continuar, Vitória, então. Tá. Formas do amar-mente puras, de virgens e de santas vaporosas, brilhos errantes, mádidas frescuras, e de dolências de lírios e de rosas. Indefiníveis músicas supremas, harmonias da cor e do perfume, horas do ocaso, trêmulas extremas, requiem do sol e que a dor da luz resume. Visões, salmos e cânticos serenos, surdinas de órgãos flébeis soluçantes, dormências de volúpicos venenos, sutis e suaves,
Mórbidos radicais. Do sol que a dor da luz resume. Essa é a terceira estrofe. Vamos ver o que está pedindo. A estética simbolista, caracteriza-se pela sugestão, ou seja, por representar a realidade mediante imagens que remetem às cores e sons, os quais insinuam algo. Na terceira estrofe, o autor utiliza sinestesias para fazer algumas associações. Aqui aí na apostila de vocês que a gente ficou na atividade da página 10 e 11. Tá? Eu marquei aqui na minha e vocês marcam aí na de vocês. Energia e desenvolvimento. Tipos de energia no mundo. Acho que a gente fez até maquete desse conteúdo há uns anos atrás aí. Eu lembro que a gente já estudou, a gente já falou sobre essas fontes de energia. Fonte de energia é... Falta só 20 minutos ainda a nossa aula, passa muito rápido. É pouco tempo quando pega dois conteúdos assim, que nem sociologia e geografia, ou literatura e geografia, porque sociologia e literatura são conteúdos, são disciplinas de leitura, entendeu? E aí toma muito tempo. Quando geografia a gente pode estar debatendo mais, falando mais, então literatura e sociologia já são mais maçantes, né? Tanto na sala também é mais demorado, né? O conteúdo para se desenvolver. É porque literatura é muito texto, muita obra para ler, e você tem que muita obra para ler. Isso é porque eu fiz em forma de slide. Se a gente fosse fazendo leitura aqui, ia demorar bem mais. Sim. Vamos lá, então. Vocês estão ouvindo o grito das minhas filhas lá fora? Eu tô. Meu Deus do céu. Vamos lá, então. Energia. A gente sabe que as fontes de energia elas são fundamentais para o desenvolvimento econômico de qualquer país. Todos os países do mundo que se sobressaem nessa questão, certo? Eu gostaria aí, deixa eu ver minha lista de alunos como que está aqui. Queria que o Daniel lesse para mim. Desbloqueia aí, Daniel, o seu microfone e dá o ar da sua graça, por favor. Começa a leitura na página 5. Bora, Daniel. Tá bom. Lê alto, tá? Tem um caminhão passando aqui na minha casa, aqui, ó. Tá. Vou fechar aqui meu microfone. É qual que a senhora quer que leia? Começa aí em consumo de energia na página 5. Pode ler essa página toda para mim, por favor? Também não é uniforme o consumo de energia por país. As nações desenvolvidas são as maiores consumidores de energia do mundo. Peraí, professor. As fontes de energia. As fontes de energia são classificadas em convencionais e alternativas. A energia convencional caracteriza-se pelo baixo custo, pelo grande impacto ambiental que provoca e pela tecnologia difundida. As alternativas servem como uma opção para diminuir os impactos socioambientais. As fontes de energia também são classificadas quanto à capacidade de recomposição em renováveis e não renováveis, extraída de fontes naturais e capaz de recompor. A energia ou alternativa é, consequentemente, inesgotável, se administrado com cuidado. Alguns exemplos: energia solar, eólica 200, hidráulica, biomassa, geotérmica, das marés e das ondas. A energia não renovável ou convencional encontrada na natureza em quantidades limitadas extingue-se com o uso. Alguns exemplos: combustíveis fósseis formados há milhares de anos, petróleo, carvão mineral, gás natural e xisto, e minerais energéticos e radioativos, urânio e tório. Ok, então só para a gente recapitular, então. Então, ali em cima fala que nunca se usou tanta energia como nos dias atuais, né? Isso é uma resposta à quantidade de indústrias, né? E avanços tecnológicos que a gente vem vivenciando. Então, a gente está numa fase aí na economia que todos precisam de energia. Ninguém mais consegue viver se não existe energia, certo? A gente fala não só de energia elétrica. Quando a gente fala de energia, a gente fala de todos os tipos de energia que são utilizados para o funcionamento das mais variáveis coisas no mundo,
fala de energia, às vezes a pessoa só pensa, luz de casa. Não é só luz de casa, tá? Mas sim todos os tipos de energias possíveis, certo? Então, ali fala também que a intensa produção industrial, a busca pelo crescimento econômico faz com que esse aumento da procura energética seja ainda muito maior, né? As nações mais desenvolvidas, claro, também gastam mais energia e necessitam de mais energia, tanto que algumas já conseguem suprir a sua necessidade, mas ainda precisam de outros países para aumentar aí o índice energético em seu país. A gente sabe, então, também que existem as energias convencionais e as energias alternativas, né? Então, as convencionais são caracterizadas pelo baixo impacto ambiental. A gente pode citar como exemplo a energia eólica, né? A energia solar, que são energias alternativas, tá? Então, nós temos energias renováveis, aquelas que se renovam naturalmente, né, com o passar do tempo, dependem dela para sua sobrevivência. O petróleo, se acabar, existirão outros tipos de energia, outros tipos de fontes. O que causa a briga pelo petróleo é a soberania, né, a disputa por poder. Então, se eu tenho mais petróleo no meu território, então eu sou mais poderoso por eu ter esse petróleo, eu faço aquele joguinho de preços, joguinho, né, então, de marketing, com joguinho comercial com os outros países do mundo. É assim que funciona. Tá? Entendido aí? Vocês têm alguma pergunta? Vamos para a página 6. Vocês têm duas atividadezinhas lá. Vamos lá. Todo mundo na página 6. A busca de energia ainda se baseia fundamentalmente nas fontes não renováveis, naquelas que não se renovam na natureza, que respondem a cerca de 90% da oferta global. Tá? Aí nós temos uma tabela ali que vocês tem ali, com certeza, sempre usadas aí no ciclo 4, a utilização dessas energias, tá? A gente percebe, então, que o uso das energias não renováveis é bem maior do que o uso das energias renováveis, né? Isso aí é nítido ali na tabela, certo? Fontes de energia. Aí nós temos uma imagem de uma fonte de energia não renovável e temos a imagem de uma usina hidrelétrica, né, ou energia solar, por ondas lá, por vento, né, e o que vocês acham? Número 1, relacione o desenvolvimento econômico com o aumento do consumo energético, tá? Número 2, explique por que as fontes de energia renovável não cresce a economia, não cresce o número de indústrias, não cresce o desenvolvimento econômico, tá? Então, a ligação entre eles é essa, certo? Então, na medida que se equipa, se necessita de uma geração de energia mais eficaz, tá? Porque senão não há desenvolvimento econômico. Podem responder baseados nisso, tá? A número 1 de vocês. A número 2 aí, só para mim, que está acabando nosso tempo, né? Só para mim, para vocês saberem responder, eu orientar vocês. Então, a número 2 fala assim: por que as fontes de energia renovável estão gradativamente, ou seja, devagarzinho e aos poucos, sendo mais utilizadas pelos países? Primeiro, diminuição do impacto ambiental. Porque hoje no mundo se prega que tem que se preservar o ambiente. É o que a gente vê em todos os telejornais, é o que a gente vê nas entrevistas, é o que a gente vê nas revistas. Então, impacto ambiental. Então, esse uso gradativo das energias renováveis é para manter, né, o espaço ambiental, né, e para que haja uma conscientização da importância do ecossistema para o planeta, tá? E também, se o planeta está sendo, o meio ambiente está sendo preservado, as pessoas vivem melhor. Se entende isso, tá? Então, socialmente é importante e ambientalmente é importante que esses usos de energias renováveis sejam usados e que sejam usados de forma inteligente, tá? Isso aí é a resposta, então, da número 2, para ajudar vocês aí a responder com as palavras de vocês, certo? Bom, galera, falta exatamente 5 minutos, né, para as 10 horas, e eu preciso, então, que a gente finalize essa aula, para mim poder dar entrada na aula da próxima turma.
tá? A gente continua daí, então, página 6, na próxima aula. Eu sei que rendeu pouco geografia, mas é porque a gente levou um pouquinho mais de tempo lá em literatura, tá? Conforme eu for saindo, vocês também têm que sair daí para o professor poder entrar, o próximo professor. Beijinho, tá? Tchau, Fiquem com Pro. Deus. Até a nossa